Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês do canal ESPN. Mais um cortezinho aqui, pessoal, um breve corte aqui. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. Pessoal, o Fogão ganhou 2-1 com gol de Igor Jesus e também Jair Cunha, né, pessoal? Igor Jesus ainda fez gol contra ali, num infeliz lugar ali que ele tava, numa infeliz hora. Bora acompanhar aqui agora os comentários do programa, mas antes, pessoal, já dá aquela moralzinha naquele like que nos ajuda muito e, se possível, aquele comentário que é de extrema importância pra gente. E se ainda não é inscrito, pessoal, já corte e se inscreva para dar essa moralzinha pra gente, assim acompanhando aí o crescimento do canal. E todos os dias a gente vai buscar informações atualizadas do Fogão. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo até o final, pessoal. O nosso linha de passe pós-vitória do Botafogo sobre o Seattle abre com vitória num grupo complicado, num grupo onde o Paris Saint-Germain já fez 4-0 para cima do Atlético de Madrid. O Botafogo teve a oportunidade de fazer saldo, mas desperdiçou essa oportunidade com o 2-0, acabou tomando um, podia ter feito mais, não fez. E aí o final do jogo foi uma dificuldade danada, o Botafogo passou maus bocados que não precisava passar. Paulo Calçade, a gente fez essa pergunta no pós-Palmeiras. Pós-Palmeiras, 0-0 com o Porto. É um empate com um saborzinho meio estranho, meio ruim, ou um empate que dava para comemorar porque era começo de campeonato e tal, etc. Agora eu te pergunto sobre o Botafogo. A vitória, obviamente, vitória sempre é bom. Mas ficou um gostinho de que poderia ter sido melhor e que não precisava passar o sufoco que passou no final do jogo? Aliás, no segundo tempo, não foi só o final do jogo, né, Calçado? Tudo bem? Olá, William. Eu sempre dou boa noite pra você. Vou dar bom dia. Vamos dar bom dia, bom dia. Isso bom aí. dia, bom dia. Bom dia, fã de esportes. William, para a matemática do grupo, é um resultado necessário que você aceita, porque o Botafogo tem 3 pontos. É isso. Agora, olhando para o grupo, esquecendo a matemática, faltou muito futebol. Não dá para encarar Atlético de Madrid e não dá para encarar também o PSG jogando o que o Botafogo jogou hoje. Então, assim, é muito pouco. Porque no segundo tempo ele chegou a ser amplamente dominado em alguns momentos, vários momentos, né, jogando no contra-ataque, defendendo um placar 2-0 contra uma equipe que tem deficiência técnica, que a gente muitas viu deficiências, jogo, né? Hein? Mas o Botafogo tomou muitas decisões equivocadas. Em alguns momentos você tinha festival de passes errados. Tudo bem, o primeiro jogo sempre é um jogo que pesa numa competição como essa, mas vai ter que melhorar imensamente. O Botafogo que disputou a final da Libertadores, aquele Botafogo precisa ainda dar uma qualificada para enfrentar o PSG. Imagina isso aqui. Então, assim, para a matemática do grupo tá legal, mas para a dinâmica do jogo não aguenta. Porque a gente estava fazendo conta já, né, Prats, ali na redação, porque são só 3 jogos. Então, o primeiro jogo você já está fazendo conta, aí já vai acabar. O caminho é curto para poder chegar às oitavas. Tá bom, vamos lá. A sorte do Botafogo é que o Atlético de Madrid tomou uma traulitada, 4-0. Então, o saldo foi lá para baixo. Mas na próxima rodada, o Botafogo pega o PSG. Vencendo hoje, ele está muito vivo. E venceu, é isso que tinha que fazer. 3 pontos, o Atlético de Madrid está zerado. Se na próxima rodada o Botafogo perde para o PSG, que todo torcedor do Botafogo sabe, o PSG é favorito. Natural é uma vitória do PSG. Se ele conseguir uma derrota por 1-0, ele consegue segurar um pouco o saldo, vai depender do que o Atlético de Madrid vai fazer contra o Seattle Sounders. Para na última rodada, quem sabe jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid para se classificar. Né? É isso. É uma conta que pode ser feita porque o segundo critério é o saldo. Então, assim, beleza a vitória. Mas ficou faltando um pouco saldo e eu acho que o que mexe ali é a questão do desempenho, principalmente no segundo tempo. O Calçado tem os números, daqui a pouco vai até mostrar que o Seattle Sounders foi superior ao Botafogo em vários critérios no segundo tempo. Tudo bem? Tudo bem, William? Bom dia ou boa noite. Bom dia, bom dia. Para os companheiros bom dia. também, para o fã de esportes. O Botafogo leva da vitória contra o Seattle Sounders só o resultado. Não dá para se aproveitar muitas outras coisas não, né? Quando o Renato Paiva monta o time e ele começa com 2 centroavantes, o Igor Jesus saindo mais da área, o Mastriani mais como camisa 9, o Savarino saindo muito da esquerda para o meio, o Arthur bem mais da direita para o meio, né, para o Vitinho ser o ponta quando o time ataca pela direita. O Botafogo faz 2 gols em 2 cruzamentos, e aí teve mérito da jogada bem trabalhada no segundo gol, de uma bola parada que o Alex Telles cobra muito bem, e o Jair abriu o placar, que foi o gol que abriu o marcador. Mas o segundo tempo do Botafogo não existiu, William. O Mastriani não estava bem no jogo quando ele sai. Agora, o Joaquim Correia, que estreou hoje, também não foi bem.
Entrou, me parece, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, querendo fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada tão bem feito. Meio fora do ritmo o também, time começou a dar muito espaço para o Seattle, muito espaço, e não tomou o empate porque a finalização do Seattle era muito ruim. O jogo foi basicamente definido também pela finalização. A do Botafogo, feliz e boa no primeiro tempo, em 2 momentos que a bola foi pelo alto. E a do Seattle, muitas que apareceram, o time americano não aproveitou nenhuma. Tanto é que o gol foi leva até uma o resultado, sorte, ponto. Foi Não uma leva sorte mais pelo nada em desvio do relação à Jesus, estreia do né? Botafogo. Desempenho, atuação, até a parte tática, entrosamento do time, a combinação do time, isso quase não apareceu. Valeu por estrear com vitória. Contra a PSG, Atlético de Madrid é outra situação, outra condição de jogo, contra outro nível de adversário. Hoje ganhou, ok, fez 3 pontos. Mais do que isso, não dá para aproveitar muita coisa do Botafogo positiva, não. Breler, acho que, como o Prato falou, está muito da incompetência do Seattle, né? Lances assim, bem... Você olha e fala, cara, isso aqui, com todo respeito... Aí quando fala com todo respeito, já foi buraco abaixo. Quem não respeitou mais foi, nada. Né? Mas assim, lances que eu não vejo muito aqui nas peladas aqui da empresa, né? Sabe, o Churras lá e tal, tem lances assim que eu não... E os caras erraram coisas assim. Aquele De La Vega que entrou, que é a grande promessa, né? Sim, né? Ele veio do Lanús. Ele teve 2 lances assim, bem bizarros na partida. Teve assim, jogada da cara do gol, não ele, mas furou ali. O Prati disse nos bastidores que é o Canóbio argentino. Canóbio argentino é boa. Gente, perto dele, assim, do que se viu hoje, o Canóbio é um gênio. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, William. Bom dia para você, para os companheiros. Olha, hoje não foi uma jornada muito feliz do professor Renato Paiva, nem tanto pela escalação. A escalação com 2 centroavantes, para mim, fazia sentido pela fragilidade do Seattle Sounders na bola aérea. Então, e na bola aérea, o Botafogo conseguiu fazer os 2 gols e até o preenchimento da área favorecia o Igor Jesus a levar vantagem nesses cruzamentos. Mas no segundo tempo, ele desarrumou o time completamente. A entrada do Tuco Correia fora de ritmo e também não na posição ideal. Ele é um segundo atacante, ele não é necessariamente um ponta, até pode jogar mais aberto pelos lados, mas ele funciona ali realmente se aproximando do centroavante e ficou meio perdido em campo, começou meio do lado esquerdo, centralizava demais, o Botafogo perdeu o lado esquerdo, não conseguiu retomar, o Cuiabano entra, mas também sem uma função definida. E aí foi uma série de decisões que não funcionaram. Até saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, já tinha sacado o Mastriani, desfez o sistema com 2 centroavantes. O Igor Jesus aqui, mais para trás. O Igor Jesus volta de novo. Então ficou realmente um Botafogo muito bagunçado, muito desarrumado no segundo tempo, enquanto o Seattle Sounders, que tem um trabalho longevo, né? O Brian Schmetzer faz um trabalho de quase 10 anos lá, conhece muito bem o time, arrumou o que não estava funcionando no intervalo, tirou o Noru, que é o lateral esquerdo ali meio atrapalhado, fez aquela falta no Arthur. Nossa Senhora, uma falta. E aí saiu o gol do Botafogo. Falta boba, né? Empurrou, tomou um amarelo, e aí ele tomou uma boa decisão, que foi colocar mais um meio-campista, não colocou um lateral, e ali o Seattle Sounders conseguiu ter mais posse de bola, 19 finalizações no segundo tempo. Mas pecou nas próprias limitações, né? Essa é a questão. E assim, o Botafogo, além de ter escapado de tomar um empate, e até mesmo a virada, perdeu uma grande oportunidade de fazer saldo, porque era um jogo para fazer ali 2-3-0 pela superioridade. O Botafogo nem jogou tanto, mas era superior no primeiro tempo. Então, as decisões do Paiva comprometeram muito o jogo do Botafogo no segundo tempo, mas é aquela história. Estreia, assim como final, não se joga, se ganha. O Botafogo cumpriu a missão primária, que era vencer o jogo, e aí realmente confiar numa mobilização. A estreia tem esse peso emocional, psicológico, então já tira esse peso, mas vai precisar jogar pelo menos o dobro para resistir ao PSG. Resistir, essa é a questão. Exato, não é jogar de igual para igual, é ser muito realista, e até o jogo de hoje mostrou que o Botafogo realmente vai ter de fazer um jogo de resiliência, de resistência para tentar um empate ou perder de pouco do PSG. Essa é a questão agora, né, Calçade? Porque muita coisa vai ter que mudar para enfrentar o PSG. Acho que o Breira foi muito bem aqui. Resistir. Ninguém vai imaginando que o Botafogo... O futebol arma surpresas. A gente sabe disso. Mas é muito complicado imaginar uma vitória sobre o PSG. Difícil. Difícil. Você pega um time italiano na final da Liga dos Campeões, que é a Inter de Milão. E faz 5.
tomou uma goleada. Aí você pega o time do Simeone, E enfia que 4. é um especialista, tomou uma goleada. O que o Botafogo teria que melhorar para superar essas equipes que estão num nível superior e mesmo assim foram goleadas? Acho que a chance do Botafogo é o PSG não jogar nada. Mas, assim, os caras estão hiper motivados para esse Mundial. Esse Mundial, acho que é legal contextualizar. A gente olha para ele pensando naquilo que a gente via até pouco tempo atrás. Aqueles jogos do final do ano são jogos em que todas as ligas estão com seus jogos ativos, seus campeonatos locais. Você cria uma brecha, arranca 2 equipes, 3, 4, para ir jogar. Geralmente o europeu é assim, ele vai e está tudo rolando lá. O mundo está olhando para o seu quintal. Então, assim, a importância é pequena. Esse Mundial é ao contrário. Por quê? É um Mundial, tem a chancela da FIFA, como o outro tinha a organização da FIFA, mas esse tem o carimbo da FIFA. Não existe nada no mundo do futebol rolando, tanto que aqui parou. E os campeonatos europeus estão parados. Então, assim, naturalmente, o mundo do futebol olha para esse Mundial. Porque ele está num espaço do calendário que era a Copa das Confederações, que antecipava a Copa do Mundo de futebol com as seleções. E a FIFA deu uma tacada de mestre. É muito mais legal fazer um evento com clubes do mundo todo do que com seleções antecipando o que vai acontecer um ano depois. Fica muito chato. Claro. E aí ela traz várias regiões do mundo para observar. Então é um evento que, se você for discutir se ele cabe ou não no calendário, obviamente não cabe no calendário do futebol mundial. Mas ninguém está preocupado com isso. Então o mundo olha com atenção porque é o que tem. E é o que tem magnífico. Uma premiação absurda. Só para botar o pé. Pisou nos Estados Unidos. Absurdo. A Botafogo pegou 2 milhões. Por exemplo, o Botafogo ganhou 2 milhões de dólares com essa vitória. Palmeiras ganhou 1 milhão pelo empate. Então você, além de ganhar para jogar, para participar, você vai somando e vai passando de fase. Se quem for o campeão vai pegar uma bolada. E você acha que um Luiz Henrique, o PSG, depois de ganhar 3 títulos, e o Luiz Henrique fez isso. Ele já tinha feito com o Barcelona em 2015. Sim. Fez agora com o PSG. Você não quer ganhar um quarto tendo Real Madrid, Manchester City, grandes potências do futebol mundial. Então, este evento é outro contexto completamente diferente daquele outro. Certamente vai esvaziar, porque isso aqui é brincadeira. As marcas que estão envolvidas aí. Você tem um Real Madrid para estrear ainda, com uma atração que é o Xabi Alonso, os primeiros jogos do Xabi Alonso. Então, essa atenção do mundo é completamente diferente. Por isso que é legal, é muito legal participar. Mas não é a melhor versão do Botafogo. O Botafogo campeão da Libertadores não é esse que está aí. Não é a melhor versão do Fluminense, que já mudou tudo, porque ele foi campeão da Libertadores, mas não é a melhor versão. Brigou para não cair o ano passado. Flamengo e Palmeiras eu vejo aqueles que têm mais condições, mas você veja, é pesado, cara. É uma competição pesada, é difícil. E o Botafogo ainda tem essa questão do grupo, né? Pegou um grupo muito ingrato. É o mais difícil. Que mesmo o torcedor botafoguense hoje, mesmo vencendo o jogo, com percalços, com sufoco no final, o cara olha de forma pragmática e fala, é uma ladeira, porque o que o Botafogo precisa agora é chegar ao último jogo contra o Atlético de Madrid precisando de um empate. Sim. Essa é a conta. Aí é o cenário ideal. É ser objetivo, prático e reconhecer limitações e o abismo que existe hoje entre Botafogo e PSG. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Se o Botafogo ele consegue a classificação dele e se ela acontecer, será em segundo no grupo. Né? O saldo dele em relação ao Atlético é de 5. É de 5. Eu digo, é de 5 gols de diferença. O que a próxima rodada vai provar, porque aí tem o Botafogo contra o PSG e o Atlético de Madrid vai pegar esse Seattle Sounders. Vamos ver o que vai acontecer nesses confrontos, né? Quem perde saldo daqui, quem ganha dali, como é que vai ficar essa diferença. E aí chegar para o empate. Só que se ele chega na condição do empate, ele consegue esse empate, se classifica provavelmente em segundo, ele cruza com outro grupo, onde você tem o Palmeiras e o Porto. Aí você vai falar, poxa, mas se o Botafogo jogar contra Palmeiras ou Porto, o que ele jogou hoje, ele não ganha nenhum dos dois.
Ok, mas a gente sabe que os jogos são diferentes, aí já vão ser Exatamente. 3 jogos, é outra história e tá aí um confronto brasileiro, por exemplo, é uma outra pegada e tal. Então eu acho que se ele consegue esse feito, o Botafogo tem chances reais de chegar às quartas. Tô falando alguma loucura aqui? Não. Ele tem chance, porque aí ele pega ele pega o Palmeiras ou o Porto. O que a gente viu do Porto hoje, um Botafogo fazendo um bom jogo contra o Porto. Pode avançar. Ele pode avançar. Pode. E contra o Palmeiras também, né? Confronto brasileiro ali. Então, o Botafogo tem ao mesmo tempo olhando uma possibilidade de, quem sabe, chegar a umas quartas, que seria um grande feito. A gente sabe, brasileiro chegando às quartas é um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, Breler, olhando o desempenho de hoje, ficando com a pulga atrás da orelha e sem saber se ele realmente vai sequer chegar às oitavas. Breiler, Esse é um o Atlético de Madrid enfrenta o time norte-americano na quinta-feira, às 19 horas. E o Botafogo, às 22, tem o PSG. Ou seja, o Botafogo já entra sabendo Esse é um ponto importante. sabendo o tamanho da parada. Então, esse Olha aí que eu te interrompi. Não, e esse é o momento de ser realista, pragmático. Se o Renato Paiva resolve, não, eu vou me redimir do jogo de estreia, eu vou colocar o time pra frente, é uma postura que não condiz com o que vai encontrar do outro lado. Então, no jogo contra o PSG, faz muito mais sentido voltar com o Cuiabano para o lado esquerdo, ter uma defesa mais recomposta. E o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, jogando com o Alex Telles, resolve muita coisa, equilibra o time. Então isso daí já conserta muito do que ele tentou fazer no segundo tempo e não conseguiu contra o Seattle. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Porque se a gente... O Fluminense pegou o Manchester City, também do Guardiola. Essa foi uma pedreira um time danada, complicado. Né? Mas, para mim, o Santos ali era o Barcelona do Messi, era um time que não... O melhor Barcelona de todos os tempos. Guardiola considera aquela atuação a melhor atuação da equipe dele na passagem pelo Barcelona. a melhor temporada. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Botafogo ganhou hoje do Seattle Sounders por 2-1. E a próxima partida do Botafogo acontece dia 19 do 6 às 22 horas também, horário de Brasília. E quem tá primeiro no grupo é o PSG, que ganhou de 4-0, né, pessoal? Ganhando o saldo de gols. Botafogo segundo, que ganhou também 1-0. Terceiro, o Celso Salles, que perdeu de menos gol que o Atlético de Madrid. Pessoal, hoje no jogo, o Botafogo conseguiu ali dominar o primeiro tempo. O primeiro tempo ali foi excepcional ali do Botafogo, logo depois aos 15 minutos, né, pessoal? Ali no comecinho foi bem turbulento, mas depois o Botafogo se ajeitou. E Botafogo que resolve ali pelo alto ali, segura a reação ali de Seattle Sounders ali e larga uma vitória no Super Mundial de Clubes. Pessoal, foi uma boa parte ali da dose de sofrimento, mas o Botafogo começou sua trajetória no Mundial de Clubes com vitória. Na noite deste domingo, o Glorioso enfrentou ali o anfitrião Seattle Sounders ali e abriu o placar por 2-0. No primeiro tempo ali precisou fechar a casinha e na etapa complementar ali para vencer ali por 2-1. Com o resultado, o time agora comandado por Renato Paiva, né, pessoal, soma 6 pontos, ou melhor, seus 3 pontos ali, e a figura da vice-liderança ali da chave, e terá pela frente o PSG, que é o líder, né, pessoal, como mostrei ali para vocês, que entregou uma goleada sobre o Atlético de Madrid por 4-0. Pessoal, solução ali bem pelo alto, que empurrando o torcedor ali, o Salto ali tentou ser agressivo nos primeiros minutos e chegou até criar chances constantes ali no ataque, especialmente com Jesus ali, Ferreira pela direita. E com o passar do tempo, porém, o Botafogo ali que conectou melhor seu jogo ali e passou a bola iniciada ali aos 15 minutos. Vitinho inverteu uma linda bola para Alex Telles, que bateu de primeira e botou ali para a grande defesa de Frei. E sentindo ali um bom momento, o time de Renato Paiva manteve a intensidade e não demorou ali para abrir o placar, porque aos 26, após cobrança de falta da direita ali, né, pessoal,
Jair subiu livre na área e depois testou ali para as redes, no fundo das redes, né, pessoal? E sem entregar ali os pontos, Adson ali tentou adiantar suas linhas, mas acabou castigado novamente pela torcida aérea ali do Fogão. Aos 44 minutos, Vitinho recebeu de Arthur e colocou a bola para a área bem positivo. Igor Jesus testou novamente no caminho por 2-0, que fez ali, né, pessoal, o segundo gol. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, já corre, se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!